Essa é a nossa primeira aula de banco de dados. Tá? A gente vai pegar um banco de dados bem simplesinho. Banco de dados de venda aqui. Não vou mexer com AdventWorks, aquela milhares de tabelas, não. É um banquinho com 5 tabelinhas. Teve um aluno que me perguntou se dava para gerar no diagrama no SQL Server essa semana. Dá para gerar. Tá? Tanto com tabelas já geradas lá, quanto você modelar aqui direto, você pode. Tá? O diagrama no SQL fica dessa forma. Você pode mandar exibir colunas. Tá? Você pode mandar exibir as colunas. Ó. Ele exibe para você ver como é que tá os dados. E você poder fazer o seu banco aqui. Se você quiser adicionar a tabela no seu modelo, você pode vir aqui e adicionar a tabela. Ele vai adicionar a tabela aqui. Quando você mandar salvar, ele vai criar no banco essa tabela. Já faz direto. Então você pode fazer o seu diagrama de identidade de relacionamento direto aqui, já modelando o seu banco. Não tem problema nenhum. Você pode ter problema, porque às vezes quando você vai alterar uma tabela, ele não deixa. Aí você tem que alterar uma configuração aqui dentro do Management Studio para permitir que ele altere a tabela. Tem uma configuraçãozinha. Agora eu tenho que achar essa configuração, que eu também não sei onde fica. Mas a gente acha aqui para vocês entenderem. Aonde faz. De cabeça eu não lembro. Realmente eu não lembro onde é, mas tem que alterar essa configuração, porque senão vocês não vão conseguir alterar. Aqui, ó. Essa configuração aqui, ó, em design de tabela e banco de dados. Você tem que desmarcar esse cara aqui, ó. Esse cara vem marcado por padrão. Senão ele não vai deixar você alterar a tabela depois de você criar. Ele vai avisar algumas alterações, ele tem que recriar a tabela. O banco faz automático isso para você. Ele cria uma tabela temporária, grava tudo lá e depois volta. Só que se você não marcar isso aqui, ele não faz. Ele não deixa fazer. E aí você acha que está com defeito. Mas é o banco de dados, é o SGBD, é a interface te protegendo para você não fazer cagada. É isso. Então essa configuraçãozinha aqui você tem que desmarcar. Se você quiser ficar manipulando o seu banco direto na IDE. Dito isso, a gente não vai fazer insert, update, delete direto no banco. Quando vocês usam um sistema, qualquer, vocês não ficam dando insert lá. Tá? Você vai lá no caixa eletrônico, sacar dinheiro, você não faz o update num registro e o update no outro e o dinheiro sai lá. A interface faz isso para você, garante que a transação aconteça e por aí vai. Então, o banco de dados passa a ser um repositório para que a gente faça. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar aqui um novo projeto. Também o Windows Forms App. A parte de Windows Forms App, ela não é muito usada quando você faz um sistema web. Na verdade, não vai ser usada quando você faz um sistema web. Você faz um aplicativo, ela serve para desenvolvimentos empresariais, para rodar dentro do ambiente da intranet de uma empresa, que lá você controla o ambiente, você não distribui esse tipo de aplicação. Mas toda a parte de acesso a banco,
toda a parte de comunicação com o banco, de criação de serviços, ela vai servir para qualquer projeto que você fizer .NET. É da mesma forma, não muda nada. Vou fazer um projeto web, a parte de comunicação com o banco de dados é igual. Tá? Vou fazer um API, você vai ter que criar uma API, mas a biblioteca de comunicação com o banco de dados é igual. Então, você não perde esse conhecimento independente do projeto que você vai fazer. Beleza? Por que a gente está fazendo a interface Windows Forms nessa primeira matéria de C#? Porque ela é a mais fácil e mais rápida a gente ver algum resultado. Sem eu precisar explicar para vocês HTML, sem precisar explicar como é que funciona PostGet do HTTP, sem precisar explicar nada disso. Tá? Eu chego aqui, crio, funciona, vocês veem, ficam maravilhados, ó, isso é fácil. Aí quando vão fazer, demoram 5 horas para fazer um botão. Tá? E ela é a mais facinha da gente brincar. Pro primeiro contato eu gosto de usar ela, porque ela é fácil de entender, você vê o resultado rápido. Beleza? Só que a gente vai fazer mais de um projeto agora. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o projeto da interface, que eu não vou trabalhar na aula de hoje. A gente vai fazer o projeto que vai acessar os dados e vai ter lá os nossos repositórios. E a gente vai fazer um projetinho de teste para testar os repositórios para vocês verem funcionando. Pô, que legal, é assim que faz um projetinho de teste automatizado, que eu posso rodar a hora que eu quiser. É assim que faz. Beleza? Então a gente vai aprender várias coisas ao mesmo tempo. O problema dessas aulas é que ensina várias coisas ao mesmo tempo. Aí vocês já vão ver uma solução com vários projetos. Vocês já vão ver uma camada só de DLL, que vai ser a nossa biblioteca de acesso a dados. E vocês já vão ver como é que faz um projetinho de teste. Tá oscilando muito a tela. É que ela está nervosa. Está nervosa. Ela sabe que os alunos estão abandonando, ela fica nervosa. Tudo bem? Então vamos criar o Windows Forms App, que é .NET Core. Né? Vou dar o Next aqui. Vou começar a usar a namespace. O nome do banquinho aqui está como DB Vendas. Eu vou colocar aqui DB Vendas na solução. Tá? Eu vou colocar só vendas. E o nome do meu app aqui vai ser vendas.windows, que é o Windows Forms. Beleza? Poderia colocar vendas.view, mas eu vou colocar view, porque vai ser um projetinho tipo MVC que a gente vai fazer. Essa vai ser a parte do V do MVC, do Model View Controller. Vai ser a view. Aí vou dar Next. .NET 6, que é o Core 6 já. Create. Beleza. Esse primeiro projetinho nosso, ele vai ficar encostadinho para a gente trabalhar na próxima aula. Eu não vou mexer com ele hoje. Tá bom? Ah, mas por que você criou? Porque eu já quero criar na estrutura que vou habituar vocês a começar a mexer, fazer várias camadinhas de projeto. Qual projeto que vai ser os nossos dados? Vai ser esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Vou adicionar um novo projeto. Só que eu vou adicionar um projeto tipo Class Library. Vai ser esse carinha aqui, ó. Tá? Então eu vou adicionar um Class Library. É esse cabo aqui. Opa, com medo agora. Tinha alguma coisa no quarto da lança, eu achei que a TV ia cair. Esse carinha aqui, eu vou chamar de vendas.model. Vai ser esse projetinho que eu vou chamar de vendas.model. Então, na minha solução, também .NET 6, ele vai ficar dessa forma. Tem dois projetos. Tá vendo?
um projeto que tem a model e outro projeto que tem a view. Eu poderia ter mais de uma view. Eu poderia adicionar aqui um outro projeto, que aí eu colocaria um projeto ASP.NET Core Web App. Pode ser Model View Controller, não tem problema. Ou posso adicionar até um outro tipo de projeto web aqui, ó. Cadê? Posso colocar aqui o ASP Core Web App aqui, ó, com Razor Page. E adicionar aqui o vendas.webview. Não quero configurar HTTPS para não complicar a minha vida. Sem nenhum tipo de autenticação, ok. Quando eu criar a primeira telinha, eu vou criar nos dois para vocês verem como é que é fácil. Tá? Já vou dar um início aqui de telinha fácil de Windows. Como a gente não vai avançar muito, eu consigo criar uma telinha simples nos dois para vocês verem as telinhas funcionando. Então você pode ter vários projetos na sua solução, não tem problema, tá? Assim como você pode ter aqui o nosso projetinho que a gente vai fazer, que é o teste. Olha lá, ó, projetinho de teste, ó. Cadê o teste? Eu tenho mais. Projetinho de teste. A gente vai fazer aqui um unit test .NET Core, o outro é da Framework, então é de unit test, tá? Vamos chamar aqui de vendas.test next, também .NET 6, e ele vai criar aqui pra gente o unit test, beleza? O unit test, ele vai ter um setup, que é onde você programa a classe do teste, e ele vai ter o testes que você criar, que é onde você vai fazer. E as dependências, etc., que a gente vai brincar depois. Onde é que a gente tem que trabalhar agora? A gente tem que trabalhar aqui na model, beleza? Vou excluir essa classe padrão aqui. Vou criar uma pastinha de repositórios. Aqui vai estar meus repositórios. E as minhas classes model vão estar aqui embaixo. Tá? O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar adicionar esses 3 pacotinhos aqui, ó. Tá vendo? O Entity Framework Core SQL Server, o SQL Server.design e o Tools. Os 3 pacotinhos que a gente vai usar. Então, a gente vai vir aqui na dependência e vai usar os NuGet Package. Isso aqui são pacotes de bibliotecas de dados que ou são disponibilizados pela própria Microsoft ou as pessoas vão desenvolvendo, os fornecedores, tem alguns que são licenciados ou não, e disponibilizando lá para você baixar. Esses que a gente vai usar são todos da Microsoft. A gente vai usar uma biblioteca de acesso a dados chamada Entity Framework. Essa é uma biblioteca de mapeamento objeto relacional. O termo é MOR, mapeamento objeto relacional. O que ela faz? Ela isola a complexidade de comunicação com o banco da gente. A gente não vai precisar dar insert, update, delete e fazer select lá. A biblioteca vai mastigar isso e resolver isso pra gente. Ah, professor, por que eu aprendi aquilo? Tudo que você ensinou de banco de dados? Porque a gente não ensina vocês para trabalhar só com uma tecnologia ou ser limitado. Né? Vocês podem usar a SQL para fazer Historic Procedure, para fazer views e usar nas bibliotecas que tem prontas. Ou até mesmo acessar direto o banco, select, update, insert e delete. Não tem problema nenhum. Mas, em tempos modernos, você vai encontrar em todas as frameworks de desenvolvimento
bibliotecas de mapeamento objeto relacional, que vai resolver essa complexidade para a gente. Tudo bem? Então é isso que ela faz. Então o que eu vou fazer aqui? Vou lá no NuGet Package, vou clicar aqui, ó, e ele vai abrir uma telinha para mim, ó. Vou vir em browser, ó, e vou pesquisar por Entity Framework Core. Aí eu vou digitar aqui, tem que estar conectado à internet, que ele vai buscar os packages na nuvem. Tá? Ó, esse é um dos packages. Vamos ver aqui. Ó, o SQL Server. Ó, meter um install aqui. Eu tenho que instalar a mesma versão em todos os lugares. Tá? Eu estou instalando a última. Quando eu montei esse documento aqui ainda era 608. Quando ele instalar o package, vai aparecer aqui os packages que estão instalados. Tá vendo? Aparece aqui, ó, os packages que estão instalados. Beleza? Então a gente instalou o primeiro, vai instalar o segundo, que é o Design. É o SQL Server Design. Então a gente vai achar aqui o SQL Server Design. Deve estar lá em cima. O SQL Server Design. Aqui, ó, esse aqui está depreciado. O que substituiu ele? Abriu lá no Firefox. Eu vou instalar ele mesmo, estando, para eu não ter que descobrir. Ele é legado. Não sei de cabeça o que é que substitui, teria que estudar. Mas vou seguir minha aula planejada, senão vou me perder. Vou instalar a Tools também. A Tools é da Core. Bem, agora eu tenho que executar um comandinho, que é esse comandinho aqui, ó, para ele gerar o mapeamento para mim, tá? Só que eu preciso saber a string de conexão com o banco. O que essa string de conexão é? São as instruções que eu tenho que dar para a biblioteca de qual servidor, qual banco de dados, qual usuário e senha ele vai usar para se conectar naquele servidor, naquele banco de dados, tá? Então, como é que eu resolvo isso de forma fácil? Eu vou abrir aqui o meu server. Ó, vamos achar aqui o Server Explorer. Ele vai abrir o Server Explorer aqui pra gente. Tá? Esse aqui é o meu banco de dados, ó. Já está conectado. Eu poderia conectar aqui, ó, SQL Server. Tá? Aí vou adicionar o nome do servidor. O nome do servidor é Desktop. É esse nome que está aqui, ó. Tá vendo? Que é o nome que está lá.
Bem amigável, né? Não sei nem se é O ou se é 0 aqui. Ele teria... Não apareceu ali. Deixa eu copiar aqui o nome, que aí eu não erro. Ih, não apareceu. Aqui, ó. Esse é o nome do server. Tá vendo? Então você vai colocar aqui o nome do server. Vai escolher o tipo de autenticação. Lembra que eu mostrei para vocês a autenticação integrada ou quando você cria o usuário para o banco? Mostrei para vocês já em outras aulas. Quem fez a aula de SQL sabe disso. Posso usar a autenticação integrada. E aí eu vou escolher o banco. Vou criar a conexão. Ele vai criar a conexão aqui pra gente. Tá vendo? Ele criou a conexão. Aí onde é que eu vou? Vou aqui em propriedades, ó. E vou pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a string de conexão com o banco de dados. Beleza? Ó, servidor, o catálogo inicial, que é qual banco ele vai conectar, e aqui está dizendo que ele está usando a segurança integrada, que ele está usando o usuário do Windows para se conectar. Se eu estivesse usando o usuário, ele ia colocar o user ID e o password aqui, se ele estivesse usando o usuário do banco. Se você tivesse, eu não me lembro qual que é a senha do SA, deixa eu alterar a senha do SA aqui. Vou colocar aqui SA123, SA123. Essa é a senha do SA. Se eu estivesse conectando aqui via SA, ia ser a mesma coisa, só que aqui ia ser a SQL Authentication, SA123, save. Ele ia conectar. Não mente pra mim não, cara. Ah não, aqui tá o nome da string de conexão, ele não achou. É só o nome do server aqui. Abriu lá, tá vendo? Só que ele abriu meu servidor SQL mesmo, ele não abriu o Express. Eu quero que ele abra o Express, que eu tenho 2 SQL rodando na minha máquina. Ok. Ele abriu o Express, a string de conexão muda. Tá vendo? Essa é a string de conexão quando você usa o usuário do banco. Ela muda, da autenticação integrada. Aqui ele está usando o SA e o password que ele vai passar aqui é SA123. Vai ser dessa forma que ele vai fazer. Tá? Então você pode escolher qual string você usa para se conectar no banco. Lembrando que o seu usuário SA tem que estar habilitado para você fazer. Então, como é que a gente vai executar esse comando? A gente vai vir aqui em Tools. Olha só, eu vou estar dentro aqui do meu projeto DB Vendas. Tá? A gente vai clicar lá em Tools, NuGet Package Manager, e a gente vai abrir aqui, ó, o console do NuGet Package. Vai abrir umas linhas de comando aqui para fazer. Os 3 pacotes já tem que estar adicionados no projeto para a gente fazer isso. Tá? E agora a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. Oi. Essa é a matéria da V2. A V1 já foi, pô, já passou. Tá bem devagarinho, tá? Tô gravando. A gente vai usar esse comando aqui, passar a string de conexão e o provider. Qual provider que a gente vai usar? O Entity Framework Core SQL Server, que é esse pacote que a gente adicionou aqui, ó. Beleza? Vai ser através dele que a gente vai se conectar lá no banco. Então a gente vai abrir o package aqui, ó. O comando é scaffold db context. Scaffold db context.
A string de conexão. Qual que é a string de conexão? Essa aqui, ó, que a gente criou. A gente nem criou, a gente copiou lá. Tá? Vai colocar entre aspas aqui, ó. Entre aspas duplo. Né? Qual que é a biblioteca que a gente vai usar? Essa aqui, ó. Microsoft. Opa. Microsoft.Entity Framework Core.SQL Server. E vai dar os parabéns. Você tem alguns comandinhos que podem te ajudar, que é o menos force, né, porque ele recria por cima, tá, para substituir o modelo existente. Depois eu vou colocar esse documento lá para vocês, com essas dicasinhas aqui. Quando a gente falar de projeto web, a gente pode usar o menos data annotation, que ele vai criar os data annotations para a gente só complementar. Tá? Depois vocês vão aprender o que é data annotation com o tempo. Mas por enquanto eu vou fazer só isso aqui, ó, e vou dar o Enter. Se bem que eu acho que ele vai criar no projeto errado. Ele está criando no Vendas View. Ó. Não quero, ó. Eu quero criar nesse projetinho aqui, ó, Vendas Model. É. Deu ruim. Deixa eu fechar aqui. Ele não aparece, o safado. Tem que minimizar ali para aparecer. Eu vou criar um Vendas Model aqui, que é onde eu quero criar. Beleza? Vou para cima de novo. Obrigado. Vendas Model. Teimoso, né? Ele não quer vir pra cá. Quê? Não, ele devia fazer. Tá vendo as Model aqui, Default Project? Tá vendo? Ele se perdeu. Vou fechar aqui. Vou abrir de novo. Vou dar um set Startup Project aqui só para ver se é alguma coisa disso. Pronto. Ele recusou a conexão, ó. Ele recusou essa conexão nossa aqui. Agora por quê? Vou tentar essa aqui de baixo aqui. Imagina, se o professor está com problema, né?
Esse erro aqui eu não conheço, não. Vamos achar a solução. Vamos usar essa criancinha aqui, ó, para ver se vai agora. Foi. Tem que adicionar essa criancinha aqui no final. Trusted Certification igual a true aqui. Esse é o detalhezinho que o aluno que perde o meu vídeo, ele não consegue resolver. O aluno que quer ver só por cliquezinhos, né? O aluno que não vê o vídeo inteiro. Tem que ter esse Trusted Service Certification aqui, porque para ele confiar no certificado sem questionar. O certificado da SSL. Aí ele rodou, ó. Tá vendo? Ó? Quê? Foi, ele criou com a senha da SQL. Ele cria, eu vou excluir aqui, ó. O problema era aquele comando. Exatamente. Vou criar aqui de novo. Vou voltar aqui no repositório. Aqui está usando a integrada, a Integrated Security, tá vendo? Eu vou mandar aqui agora esse comandinho que a gente acabou de ver aqui, ó. E vocês viram que eu nunca passei pelo problema, eu li a mensagem de erro, pesquisei pela mensagem de erro e achei a solução. A vida do programador, ela se resume a isso. Vai dar erro de novo, que ele não foi. Tá? Deixa eu copiar inteiro aqui e colar, porque ele está dando erro. Ele não cola o safado, né? Deixa eu copiar aqui. Agora tá lá, ó. Gerou o mapeamento usando conexão de confiança. Por quê? Porque a string de conexão é só um detalhe, ela fica aqui dentro, ó. Pois ele guarda ela aqui, ó, que ele vai precisar dessa string de confiança para se conectar com o banco. Ele ainda avisa aqui, ó, que tem informação de segurança aqui que você precisa tomar cuidado, que está aqui dentro. E ele mapeia para a gente as tabelas de acordo com a nossa modelagem. Tá vendo? A tabela categoria, tá lá a tabela categoria, ó, ID, descrição. Ele mapeia a tabela produto
tabela produto, ele mapeia a tabela cliente, mapeia a tabela cliente. Ele criou as classes para a gente automática, baseado no banco que a gente colocou na string de conexão. É isso que ele fez para a gente. Preciso atualizar, o que que eu faço? Não quero apagar. Né? O que que eu faço? Você vai lá no Get Package e você vai meter um menos force aqui e ele vai fazer, atualizou para a gente se você mudou a estrutura. Ah, eu preciso criar um atributo adicional. Você nunca vai fazer direto aqui. Você vai criar uma pastinha chamada Partial, né? E você vai criar Partial Class aqui dentro, que um dia vocês vão ter esse conhecimento para fazer isso. Então essas tabelas foram criadas automáticas, vocês nunca vão alterá-las. Beleza? Então tá bom. Criamos, mapeamos. Teoricamente é só criar o repositório. Qual repositório que eu vou criar agora? Eu vou criar aqui uma class dentro de repositório, que eu vou chamar ela de repositório DB categoria. Beleza? Vou adicionar ele aqui. São coisas importantes para a gente ver, que é o seguinte, ó, as suas classes de dados estão todas criadas dentro desse namespace. Ó. Vendas módulo, tá? Estão todas criadas aqui, tá? Vendas módulo, beleza? Namespace. O seu repositório, ele tá vendas model repositórios. Ele tá um degrauzinho mais embaixo. Você precisa mergulhar no repositório para você acessar. Ele não pode ser internal class, porque senão ele vai ser visível só dentro desse pacote. Eu quero que ele seja um public class. Tá? Por que aqui estão criados como partial? Né? Essas classes aqui. Porque lá dentro do contexto, ele faz um mapeamento. Tá? E ele já inicia criando como partial. Se você quiser aumentar ela, você pode aumentar como partial. O contexto faz todo o mapeamento aqui com a biblioteca do jeito que tem que ser. Então vamos lá. Namespace partial class. Show? Então, esse vai ser o nosso repositório que vai fazer o contato com o banco utilizando a classe TB categoria. Então, esse carinha aqui, ó, é o canal que a gente vai usar para se comunicar com o banco. É o contexto de acesso. Você pode ter vários contextos no seu sistema. Só que se o seu projeto tiver em um único banco de dados, é importante estar tudo em um contexto só. Apesar de ter metodologias que falam para separar por contexto. Porque você vai começar a ter dificuldade para garantir transação, para ter outras coisas que o contexto único te fornece. Se você tiver em bancos diferentes e quiser usar vários contextos, pode. Não tem problema. Keep it simple. Né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um using vendas.model, que eu vou usar as classes da model. E eu vou ter aqui o meu contexto, que é o que? DB vendas context DB. Ou chamo de contexto, tanto faz. Vamos usar aqui DB é igual a new DB vendas context. Quando ele criar a classe, ele já vai criar o contexto. Isso é uma prática ruim? É, porque eu não vou dar o dispose. O que é o dispose? O dispose, se você não executar, uma hora o coletor de lixo vai lá e executa ele e tira ele da memória.
Né? O .NET tem um coletor de lixo para ficar tirando as coisas da memória. Mesmo que você não der o dispose, se ela perceber que não tem mais nada referenciando, ela vai tirar da memória. Só que é melhor você explicitar. E ele tem uma interface que você pode implementar, que é a iDisposable, que ele vai criar o dispose para você. Ó. Ele vai criar o dispose para você, que é esse método. Só que se eu criar o dispose, é melhor eu criar um construtor aqui, ó. Um construtor aqui, padrão, sem nada, só para eu ter controle sobre a instância e dizer aqui que o DB é igual a new. E esse cara aqui, se você não disser que é private, ele vai criar como private, mas eu posso explicitar ele como private. Ele vai ser visível só dentro do namespace. E no meu dispose, eu mando bala em dar o dispose nele. Praticamente todos os objetos implementados pela Framework têm o dispose implementado para você executar como você quiser. Então isso é uma boa prática para você indicar que você quer tirar da memória. Você instanciou o canal de comunicação, você retira. Tem casos em que você não vai retirar, que você vai compartilhar, mas aí são outras histórias. Bem, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um public, tá? Um void, incluir categoria. E o que ele vai receber? Ele vai receber um TB categoria OCAT. Show? É isso. db.add OCAT db.savechanges. Esse aqui é o insert. Esse aqui é o insert. Ah, professor, você está mentindo. Vamos lá no nosso pacotinho de teste. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer uma referência lá na minha model. Eu preciso usar a minha model aqui no teste. Então eu faço referência. Ok. Fiz referência. Tá? Esse unit test meu aqui vai ser o teste TB categoria. Vou chamar ele aqui de teste TB categoria. Show? Aqui tem o setup e aqui tem o testa inclusão de categoria. Beleza? O que é o setup? O setup é onde eu vou... Todo teste que iniciar, ele vai fazer o setup. Só que antes eu vou dar um using aqui. Vendas.model e using vendas.model.repositórios. Eu quero usar a model raiz e a model repositório no meu teste. Show? E agora eu vou programar o meu teste. Vou criar aqui repositório TB categoria repositório. Vou chamar aqui de repositório, tá? A minha variável. Aqui no setup eu vou dar um new nela. Se você der aqui o igual, quando você terminar de escrever aqui, der o espaço, só dá tab. É esse cara aqui. Repositório igual a new repositório categoria. E aqui eu vou usar o repositório categoria para incluir. Aí o que eu vou fazer? Categoria é uma tabela autonumeração. Se eu entrar aqui em propriedades da tabela,
Se eu entrar no design, ó, o alto aqui, ó, o ID é autonumeração, a especificação de identidade sim, e a semente da identidade é de 1 em 1 que ele vai incrementando, nasceu no 1 e vai incrementando de 1 em 1. Eu já tenho alguns registros de categoria. Vou pegar aqui, ó, tem 5 categorias. Eu vou inserir mais um, beleza? Então a gente vai instanciar a categoria. Qual que é o nome da classe? TB categoria, OCAD, é igual a new categoria. É igual a new TB categoria, desculpa. Como o campo de ID é autonumerável, eu não preciso colocar o ID, eu só coloco o texto. Vou colocar aqui colocar aqui a data e a hora, só para aparecer a data e a hora que inseriu essa categoria. E vou lá no repositório. Repositório, que a gente criou a variável, ponto, incluir categoria OCAD. E ele vai fazer para a gente isso. Como é que eu executo o teste? Eu vou aqui, ó. Tem um menuzinho específico para teste. Tá vendo? Você pode mandar executar todos os testes. Só tem um, só vai executar um teste. Run all tests. E ele vai dar o resultado do nosso teste pra gente. Falhou. Tem algum erro na nossa rotina. Vamos subir aqui. Cadê o teste? Eu gosto quando não aparecem as coisas do jeito que eu quero. Cadê a janelinha? Teste Explorer, aqui ó. Falhou o teste, ó. Tá vendo? É sinal que deu algum erro na rotina. Olha lá, ó. O erro aconteceu, estão truncados. Ó. É porque o meu campo categoria aqui do banco, ó, não aceita aquela quantidade de caracteres, só aceita 20. Ó. Como eu coloquei a data e hora, ficou muito grande. Então ele não deixou passar. Né? Então eu vou mudar aqui, vou colocar só a hora e segundo aqui. Vou colocar menos caractere. Vamos ver se vai? Olha lá, ó. Teste. Run ao teste. O que acontece? Programar teste dá trabalho. Só que depois que você tiver seus testes programados, se você tiver 500 testes, você consegue executar, sempre que você for entregar um release, todos os seus testes. Essa é a vantagem do teste automatizado. Então agora o teste passou. Tá vendo? O teste passou. O que aconteceu? Lá no banco, a nossa tabelinha que tinha 5 registros, agora tem 6. Se eu executar o teste novo,
Dei 7. Precisei fazer insert? Não. Precisei fazer o update? Não. Agora aqui, ó. Lá no meu repositório, eu quero ter um método para selecionar uma categoria. Ele vai retornar um TB categoria, tá? Seleciono categoria. Ele vai receber o ID. Opa. Tá aqui, ó. Tá na estrutura da tabela. Baixar 20. Tá bom? Aqui eu quero selecionar uma categoria do banco. Lá no SQL é select, ID, categoria, from, TB categoria, né? Where, ID igual a ID. Aqui assim, ó. O seu data context já está instanciado. Então você vai meter um return db.tbcategorias.find ID. Ponto. Não. É isso aí. Essa é uma forma de você fazer isso. Vai funcionar. A outra forma é você usar o link, uma linguagem de select orientada a objeto, parecida com SQL, que vai ser mais ou menos assim, ó. Return from p in db.tbcategorias where p.id igual id select p ponto first or default. Esses dois comandos eles são equivalentes. Vocês estão vendo que ele tem uma interrogaçãozinha na frente, ó? É porque se eu disser assim, ele não vai poder ser nulo. Se eu colocar aqui, ele pode ser nulo. Posso retornar nulo aqui. Ele pode retornar nulo. Então, esse aqui eu faço o select específico pela chave. E esse aqui eu uso o find da Edge Framework, que faz o select pelas chaves também. Os dois comandos são equivalentes. O que são coisas equivalentes? Elas dão o mesmo resultado, mas têm formas diferentes de serem feitas. Tá bom? Lá no meu teste, eu posso criar um outro teste. Vou criar o teste aqui. Testa a seleção. O que ele vai fazer? Ele vai ter aqui, ó, TB categoria OCAT é igual a o nome do seu repositório que você já instanciou, ponto, seleciona a categoria. Aqui eu vou colocar um ID que a gente tem no banco, só para fazer o teste. Vou colocar lá 3. Tá vendo? Eu posso usar o assert direto, ó, se eu quiser, ó. Meter aqui um assert, ó. O resultado disso tinha que ser nu, ó. Então assert is not nu. E eu posso meter uma mensagem aqui, ó.
Se ele der null, ele vai dar false no resultado e o teste vai falhar. Então o teste falha se a rotina der erro e o teste falha se não atender o critério que você colocou no teste. Nesse caso aqui, o critério que eu estou colocando é que não pode ser nulo o resultado. E aí eu vou debugar o que ele vai fazer, ó. Aí eu tenho que ir lá no teste, ó, debug all testes, ó. Pum. Ele vai executar o primeiro teste, eu não tenho ponto de parada lá, ele vai incluir mais uma categoria. Vai incluir a 8ª aqui. E vai parar no meu ponto de debug. Meu ponto de debug. Beleza? Ponto de debug, F11. F11. Ele entra no debug e ele vai dar o find, ó. E vai dar o return. Vai dar o return. Olha lá, ó. Ele achou uma categoria e vai retornar true o teste. Então o nosso teste, os dois passaram. Que ele achou o código 3. Se eu colocar um código que não tem lá no banco, vou colocar aqui para ele rodar, ele vai dar em contrato. Ele vai dar erro nesse teste que eu coloquei o is not null. Olha lá, um failed. Olha lá. A mensagem é do erro. Tá vendo? Esperado not null, mas veio nulo. Então o que a gente aprendeu na aula de hoje? Mapear o banco, não é? Criar os projetinhos separados, criar uma classezinha repositória bem incipiente ainda, bem incipiente, e a criar o projetinho de teste, executar os testes e ver o resultado do teste aqui. Foi eu mesmo que criei, mas isso é mole, ó. É isso aqui, ó. Não, ele gerou para arquivo. Ele não criou as tabelas aqui, ele só criou o banco. Eu quero criar as tabelas. Ele só cria o banco aqui. Onde é que cria a tabela? Eu esqueci também. Porque dá para gerar o scriptzinho disso. Ah, gerar scripts. Deixa eu ver.
Não, mas aí eu coloco o script lá no Ava para vocês. Pronto, o script está aqui agora, dá para disponibilizar. Deixa eu parar de gravar.